Então vamos ler. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse. Amém? Amém. Você pode ler junto comigo? É só um versículo. Vamos ler juntos esse versículo? Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, queremos te louvar por essa noite e queremos te pedir que o Senhor venha falar conosco através dessa palavra, aplicando-a na realidade de vida de cada um para que produza bênçãos, frutos, milagres. Desde já, na autoridade do nome de Jesus, que toda e qualquer resistência, todo ladrão da palavra, que todo mal caia por terra, Deus, e a tua palavra seja pregada e ouvida com total liberdade. Que o Senhor me use, Deus, nessa noite, mais uma vez, como um canal de bênção para a vida dos teus filhos, e que assim o teu nome seja glorificado e nós saímos daqui fortalecidos, edificados pelo Senhor. É o que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje eu tive uma surpresa boa. Eu fui no escritório resolver uma situação e quando eu estava lá me deparei com a minha professora do maternal e jardim de infância. E o mais interessante é que eu estava lá tão prestando atenção naquilo que eu precisava resolver, que eu não consegui nem vê-la. Eu não prestei nem atenção nela. Eu estava tão focado naquilo que precisava resolver, que ela passou do meu lado e eu nem percebi. Ela que me reconheceu e falou comigo: você não é o Rafael, que estudou, fez o maternal, não sei o quê. Eu fiquei olhando assim, sim, sou eu. Quando eu olhei para ela, para a fisionomia dela, que eu lembrei dela, eu falei, foi sim, foi minha professora de maternal, jardim de infância. Aí até tirei uma foto com ela lá. Foi uma surpresa boa. Ela foi, contou um pouco daquilo que ela estava vivendo e tal. Então, e por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, diante das situações em que nós vivemos, nós perdemos o foco. Tem coisas que às vezes estão tão perto de nós, ou ao nosso lado, como a minha professora estava ali tão perto de mim, que ela passou do meu lado e eu nem percebi, eu nem vi, eu nem olhei. E nós precisamos estar atentos a isso, queridos, porque muitas vezes a gente pode estar perdendo o nosso foco, e ao perder o nosso foco a gente perde o ânimo, ao perder o nosso foco às vezes a gente perde a direção, ao perder o nosso foco às vezes a gente perde até a esperança. E eu, olhando para esse texto, eu nunca tinha percebido dessa forma. Jesus, ele estava ali com seus discípulos, você sabe, aqui ele está iniciando a oração sacerdotal. E ao iniciar a oração sacerdotal, logo em seguida, ele já estava para ir para a cruz. Então era um momento importantíssimo na vida do Senhor Jesus. Além disso, essa oração é a única oração que nós temos registrada do Senhor Jesus em toda a Bíblia. Nós não temos outra oração. A oração do Pai Nosso não é a oração de Jesus, é o modelo de oração que Ele nos deu. Mas aqui nós vemos o Senhor Jesus orando ao Pai, o único registro dele orando ao Pai em nosso favor. Então era um momento importante, era um momento que iria marcar a história daqueles discípulos, e por que não dizer, era um momento importante para marcar a nossa história. E nós que estamos num culto de oração, às vezes precisamos usar, às vezes não, sempre, precisamos usar o exemplo de Jesus, que antes de orar, ele olhou para os céus, ele levantou os olhos, ele olhou para o alto, ele olhou para os céus, ele levantou os seus olhos e tirou os seus olhos das circunstâncias, ele tirou os seus olhos de baixo, ele tirou os seus olhos daquilo que estava à frente dele, e ele olhou para cima, para que ele pudesse orar, queridos. Eu queria trazer isso para nós essa noite, porque muitas vezes nós oramos em função das circunstâncias. E se nós não olharmos para cima, as circunstâncias nos parecem impossíveis. Mas quando Jesus olhou para os céus, o que Jesus viu, queridos? Além de nuvem, além de estrelas, que era de noite, mas ele viu, eu escutei um bem baixinho, aí ele viu o Pai. Mas ele não viu simplesmente o Pai, ele viu o Pai assentado no trono.
O Pai no governo de todas as coisas. O Pai direcionando todas as coisas. O Pai soberano e eternamente soberano, como sempre foi e sempre será. Amém. Então, quando eu vou orar, antes de orar, eu tenho que olhar para o alto. Amém. Porque senão eu vou orar segundo as circunstâncias. E não vou orar segundo aquilo que Deus pode fazer. E não vou orar segundo aquilo que Deus é. Ou quem Deus é. Jesus, então, antes de orar, ele olhou e viu o Pai. E ao olhar e ver o Pai, ele pensou: as circunstâncias podem ser difíceis. Eu vou ter que enfrentar aqui todo o sistema mundano. Eu vou ter que carregar todo o pecado do mundo nas costas. Isso é aos olhos humanos impossível. Mas eu olhei para o Pai. E olhei para um Deus que tudo pode fazer. Amém. Olhei para os céus e vi que nos céus, através de Deus, eu tenho resposta para todas as coisas. Nos céus eu tenho recurso para todas as coisas. Então nessa noite, meu irmão, eu não sei o que te inspira, o que te anima a vir a um culto de oração, mas eu vim aqui te encorajar para que você, ao olhar, ao ver as suas circunstâncias, ao viver as suas circunstâncias, você ao orar, olhe para o alto e olhe as suas circunstâncias segundo a perspectiva de Deus e não a sua, porque na nossa perspectiva é impossível, na nossa perspectiva não dá, na nossa perspectiva não temos força, mas se nós olharmos para os céus, nos céus tem resposta, nos céus tem saída, nos céus tem milagre, nos céus eu vejo um Deus que pode fazer todas as coisas. Para mim existe a palavra impossível, mas para Deus não, para Deus nada é impossível. Ele faz tudo aquilo que é da vontade dele fazer. Você quer aplaudir, aplauda ao Senhor. Recheie as suas palmas com glória a Deus. Recheie suas palmas com aleluia. Aleluia. Jesus, ele mudou a perspectiva dele. Diante de todo aquele cenário de caos, em que os discípulos o abandonariam, que ele enfrentaria todo o inferno, ele enfrentaria todo o sistema mundano e religioso. Antes de orar, ele olhou para os céus. Ele olhou para Deus. Ele olhou para o Deus que pode fazer todas as coisas. Amém. Ele olhou para um Deus que continuava soberano sobre todas as coisas. Aos olhos humanos, que naquela situação parecia que estava no controle de quem? Não, piora um pouquinho mais isso. Do diabo. Jesus mesmo disse isso. Aí vem o príncipe das trevas e ele nada tem em mim. Aos olhos humanos, se a gente olhasse na perspectiva humana, parecia que quem estava no comando de todas as coisas ali era o diabo. Mas ao olhar para os céus, eu continuo vendo que o diabo não tem controle de nada. Ao olhar para os céus, eu continuo vendo que Deus continua soberano sobre todas as coisas. Ele tem o domínio, Ele tem o controle de todas as coisas. A história não está na mão dos homens, a história não está nas mãos do Hezbollah, nem de Israel, nem da Rússia, nem da Ucrânia, e nem de nenhum ser humano. A história continua nas mãos daquele que é todo-poderoso, que escreveu a história. Quando Deus ele profetiza e anuncia alguma coisa que vai acontecer, Ele não está simplesmente satisfazendo a sua curiosidade. Ele não está simplesmente anunciando algo que vai acontecer para que você se prepare. Não. Ele está dizendo para mim e para você: eu sou soberano para poder anunciar e fazer cumprir aquilo que eu disse. Eu sou poderoso para falar e ninguém poder impedir aquilo que eu disse. Então nessa noite, meu irmão, Deus falou para o Filho, para Jesus, que Ele o ressuscitaria. Então Jesus olhou para a perspectiva dele. Podia ser hora de trevas, o príncipe das trevas podia estar ali agindo, os discípulos poderiam ter abandonado, Roma pode ter se levantado, mas Jesus olhou para os céus e falou: aquele que fez a promessa é fiel. Ele falou e Ele vai cumprir. Quando Deus promete, Ele é diferente de mim e de você, porque quando eu prometo algo eu já não estou vendo o resultado, mas Deus não. Quando Ele fala para mim alguma coisa hoje, Ele já está vendo cumprido no futuro, porque Ele sabe do poder da sua palavra. Então nessa noite, meu irmão, que nós estamos aqui num culto de oração, vamos olhar para o céu antes de orar. Vamos olhar para o céu e ver um Deus todo-poderoso, soberano, no trono, cuidando das nossas vidas. Você pode olhar para as suas circunstâncias e parecer que está tudo na mão do diabo, mas eu vim aqui te esclarecer e te lembrar: tudo
tudo ainda está nas mãos de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus. As suas circunstâncias estão nas mãos de Deus. Nada saiu da mão dele. E ele continua no controle, no domínio de todas as coisas. E é ele quem está escrevendo a sua história. Diga amém. Diga eu creio nessa palavra. Uma segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que Jesus, ao olhar para os céus, ao levantar os seus olhos, a tirar os seus olhos daquelas circunstâncias, ele olhou para a vida e as circunstâncias dele segundo a perspectiva de Deus. Porque na perspectiva humana, Jesus parecia que estava vencendo ou perdendo. Na perspectiva humana, parecia que ele estava perdendo. O próprio Pilatos olhou para o Senhor Jesus, né? Tu não é um rei? Cadê os teus soldados? Cadê? Ninguém vai te defender? Jesus responde dizendo, ó, você não teria poder sobre mim se eu não te fosse dado. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele me enviaria 12 legiões de anjos para me defender. Perspectiva humana, que parecia que Jesus estava abandonado pelo Pai. Perspectiva humana, parecia que Jesus estava sendo derrotado. Perspectiva humana, parecia que ele estava até sendo envergonhado e humilhado por ter uma morte tão feia, uma morte de cruz. Dentro da cultura de Israel, o apóstolo Paulo vai nos mostrar isso e aplicar essa verdade lá na carta de Gálatas, porque existia uma profecia, uma palavra dizendo que maldito todo aquele que morresse no madeiro. Então, aos olhos humanos, parecia que Jesus estava humilhado, amaldiçoado. Mas quando ele olhou aqui, quando ele levantou os olhos aos céus, ele viu a vida dele não na perspectiva humana, não na perspectiva de Satanás e dos demônios que achavam que estavam prevalecendo sobre ele, matando ele. Mas ele olhou pela perspectiva de Deus. E na perspectiva de Deus, ele estava sendo vitorioso. Oh, aleluia. Na perspectiva de Deus, ele estava sendo honrado. Na perspectiva de Deus, ele estava sendo até glorificado em toda aquela situação pela qual ele estava passando. Eu queria que você pensasse sobre isso lá na carta aos Colossenses, para nos dizer que ele na cruz, na perspectiva humana, parecia que ele estava sendo derrotado, mas na perspectiva de Deus, ele pegou o escrito de dívida que era contra nós e cravou na cruz para dizer para nós que sobre nós hoje não há mais maldição, mas há bênção. Aos olhos humanos parecia que ele estava sendo derrotado, mas ele estava vencendo e vencendo por nós. Na perspectiva mundana e até demoníaca, parecia que ele estava sendo derrotado, mas a mesma carta aos Colossenses vai nos dizer que ele triunfou sobre todo o principado, sobre toda a potestade e os expôs à vergonha. Não era Cristo que estava sendo envergonhado na cruz ele venceu e triunfou e envergonhou todo o império das trevas. Parecia que ele estava sendo desagradando e amaldiçoando e sendo amaldiçoado pelo Pai. Mas na cruz foi onde ele o agradou, porque a Bíblia fala que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. E por ter sido obediente até a morte, morte de cruz, ele recebeu um nome acima de todo nome. E que um dia todos terão que se dobrar, se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Ele parecia aquele derrotado. Aplauda o Senhor. Ele é digno. Ele é vitorioso. Ele é o grande Deus. Parecia que ele estava sendo derrotado. Mas ali ele estava sendo mais do que vitorioso. Porque na cruz ele venceu a morte, o nosso maior e último inimigo. Aleluia. Obrigado. E aqui então eu quero que você olhe para a sua vida. Como é que está a sua vida hoje? Talvez muitos possam olhar e pensar, derrotado. Para ele não tem jeito, para ela não tem jeito. Essa situação não tem solução. Talvez você possa olhar para a sua vida e pensar, que vergonha, que humilhação. Parece até que você está perdendo por servir a Cristo. Parece até que você está perdendo por seguir a Cristo.
E eu te pergunto, você está olhando a sua vida pela perspectiva divina ou pela perspectiva mundana? Divina. Se for pela perspectiva mundana, talvez pareça, se você for viver o Evangelho, parece que você realmente é um derrotado. Eu sou mais que vencedor. Mas se nós formos olhar pela perspectiva divina, você está sendo abençoado. Amém. Pela perspectiva divina, você está agradando a Deus. Pela perspectiva divina, você está caminhando para a sua salvação em Cristo. Pela perspectiva divina, a sua esperança se renova dia a dia, para que você continue firme na fé em Jesus e continue caminhando em direção à salvação que Ele tem para a sua vida. Então, meu irmão, Jesus aqui Ele olhou para o céu. Eu quero a perspectiva divina ou quero a perspectiva mundana? Lembre-se da tentação de Jesus no deserto. Satanás mostrou para ele, uma das partes da tentação, vou usar só essa parte, uma das partes da tentação foi Satanás mostrar todos os reinos da terra e dizer: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Jesus poderia ter sido vitorioso na perspectiva mundana. Ele poderia ter aceitado o desafio ali de Satanás e ter todo o mundo aos seus pés. Mas ele não quis ser vitorioso na perspectiva mundana. Ele quis aquilo que Deus tinha para a vida dele, no reino de Deus. No reino de Deus, querido, as coisas às vezes funcionam diferente. E eu preciso entender essa dinâmica do reino de Deus para que eu possa, na perspectiva do reino de Deus, analisar a minha vida. Por exemplo, no reino de Deus, os humildes é que são bem-aventurados. É assim no mundo? Os humildes é que são os bem-aventurados? Não. A gente tem até que tomar um cuidado, porque tem uma teologia do coach aí, que diz que você pode todas as coisas, que você é muito bom, que você... Calma aí, meu irmão. Nós somos muito bons em Cristo Jesus. Se tirar Cristo da nossa vida... Então, a perspectiva mundana é diferente. Uma das bem-aventuranças que a gente não gosta muito de falar, mas está escrito lá, Jesus disse: bem-aventurados vocês são quando forem perseguidos por causa do meu nome. É uma bem-aventurança que às vezes a gente esquece. A gente gosta de falar de mansidão, a gente gosta de falar de pacificadores. Falando nos dias de hoje, aí, com tantas guerras, parece que ser pacificador não é tão bem-aventurado assim, né? O negócio é tudo ir para a batalha, o negócio é fazer guerra. Então perceba que a perspectiva do reino de Deus, às vezes, é um pouco diferente, ou quase sempre é diferente, da perspectiva mundana. Jesus olhou para os céus para olhar para a situação dele naquele momento e olhá-la pela perspectiva do alto. E pela perspectiva dos céus ele estava agradando a Deus. Na perspectiva mundana, quer dizer, no reino de Deus, a Bíblia diz o quê? Os discípulos perguntaram: Senhor, quem é o maior discípulo? Havia uma guerra entre eles, uma disputa para ver quem seria o maior, o discípulo mais importante. E qual foi a lição que Jesus deu? Entre tantas que ele deu, ele falou: aquele que quiser ser o maior, que ele sirva os outros. Na perspectiva humana, ser o maior é aquele que é servido. E aí Jesus, ele vai e usa o exemplo de si mesmo, ele diz: porque eu, o Filho do Homem, o Deus Todo-Poderoso, eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Então, meu irmão, nessa noite, como é que nós vamos analisar a nossa vida? Pela perspectiva dos céus ou pela perspectiva do mundo? Talvez, se você olhar pela sua perspectiva mundana, você pode ser o mais reprovado de todos aqui. Mas se você olhar pela perspectiva dos céus, talvez os céus estejam te aplaudindo e dizendo: vai, meu filho, não desista. Como diz lá em Hebreus, temos uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, nos animando e nos encorajando para não desistir da fé. Para terminar, uma terceira coisa que me faz perceber esse texto, ao Jesus olhar para os céus e olhar as situações pela perspectiva de Deus, e não da situação que ele vivia, das circunstâncias que ele vivia,
é que quando nós olhamos as nossas vidas, só o hoje ou agora, a gente limita muito a nossa influência, a gente limita muito aquilo que Deus pode fazer, ou os frutos das nossas ações, para gerações futuras. Se eu olho só a cruz, se eu olho só o sofrimento, se eu olho só a dor, eu não consigo ver o quanto de bênção Deus pode produzir através daquela situação e circunstância que eu estou enfrentando. Jesus, ao olhar para os céus, ele viu que a vida dele não se resumia a morrer na cruz, mas ele viu que a vida dele, ele ressuscitaria no terceiro dia. Posso ouvir um aleluia, glória a Deus? Ele ressuscitou no terceiro dia. E que ao ressuscitar no terceiro dia, aqueles discípulos que tinham fugido amedrontados, cada um deles foi voltando e foi sendo um instrumento de bênção para levar o evangelho à frente. E eles começaram a pregar, e Deus usou a vida deles não só para abençoar eles, mas através deles outros discípulos vieram, através desses outros discípulos vieram, e a palavra chegou até nós aqui no Rio de Janeiro, e outros discípulos vieram, e hoje estou eu aqui, está você aqui, estamos nós aqui, através do fruto daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário por nós. Ele olhou para o céu e viu, a situação presente é difícil, mas ele conseguiu olhar para os mesmos céus e vai dizer, vai produzir muito fruto, vai ser bênção. Isaías 53 diz que ele olhou para o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Ele conseguiu olhar para os céus, ver as suas aflições, as suas dores, mas ainda se alegrar dizendo, vai dar fruto, vai ser bênção. Eu vou salvar um povo, eu vou libertar um povo vai me servir e vai me adorar, ele vai me adorar de todo o coração. Eles vão estar reunidos na igreja do Catete, Rua do Catete 54, dia 16 de outubro, vão estar me adorando, vão estar me bendizendo, vão estar exaltando o meu nome, e eu vou resolver os problemas deles, eu vou curar as dores deles, eu vou me revelar a eles, abençoar a vida deles. Isso vai valer a pena passar por isso. Então nessa noite, meu irmão, aplauda o Senhor, bendiga o Senhor, porque Ele viu a mim e a você, e não desistiu. Você pode dizer para o seu irmão, Deus te viu, meu irmão, e não desistiu. Ele viu o resultado do trabalho dele e não desistiu. Foi até o fim. Para que hoje a graça de Deus pudesse estar sobre nós, para que hoje o perdão de Deus pudesse alcançar as nossas vidas, para que hoje estejamos reconciliados com Ele e possamos desfrutar da comunhão da sua presença. Ele está aqui nessa noite, neste lugar. Olhando para a sua vida, talvez hoje possa haver dores, sofrimentos, aflições, mas quanto disso pode produzir bênçãos e frutos na sua vida e na sua família? Você consegue dimensionar na perspectiva de Deus o quanto Deus pode te abençoar e através da sua vida abençoar outras pessoas? Nem sempre a gente consegue dimensionar isso, queridos. Se nós olharmos, por exemplo, para nosso pai na fé, Abraão estava vivendo a vida dele comum, queridos. Abraão estava vivendo a vida dele assim como eu e você, acordando cada dia, enfrentando os desafios e lutas. Você acha que ele conseguia dimensionar na perspectiva de Deus que através dele viria uma nação que está lá até hoje? Você acha que ele conseguiria dimensionar que através da fé que ele iniciou no único e verdadeiro Deus, através dele viria Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, e através de Jesus se compraria, através do sangue dele, um povo, uma nação que nós chamamos de igreja? Ele conseguia imaginar toda essa perspectiva? Acredito que não, querido. Acho que nem por revelação. Porque se Deus revelasse isso aí, acho que ele ia falar, não dá não. Só de olhar para os céus e ver as estrelas e Deus falar para ele, a tua descendência vai ser mais do que as estrelas. Claro que ele já ficou meio, com um filho só, vai dar isso tudo. Então perceba que ele talvez não tenha conseguido imaginar, dimensionar o quanto que a vida dele influenciaria. Se nós olharmos para a vida do apóstolo Paulo mesmo, vou usar um exemplo do Novo e do Antigo Testamento, tu acha que Paulo conseguia dimensionar que, por exemplo, as cartas que ele escreveu às igrejas iriam ser anexadas
ao cânon, você que gosta de palavras bonitas, ao cânon bíblico, santo, teológico, junto do Antigo Testamento. Paulo, judeu, imagina ele imaginando os seus escritos sendo anexados à Bíblia, que ele conhecia até então, a Torá. Você acha que ele saberia, eu imaginaria que os seus livros seriam anexados à Bíblia? E os seus escritos iriam influenciar não só aquela geração para a qual ele escreveu, não só para aquelas igrejas para as quais ele escreveu, mas até hoje a vida dele influenciaria. Ele viveu a vida dele comum, queridos. Ele escreveu as cartas inspirado pelo Espírito Santo, é claro, mas ele não tinha essa perspectiva toda. Ele estava pensando em abençoar aquela igreja segundo as realidades daquela igreja. Mas Deus tinha algo além para trazer através da vida dele. Deus tinha gerações para serem alcançadas e transformadas através da vida dele. Trazendo para a nova vida, se você estudar a história da nova vida, você vai ver que o desejo do bispo Roberto McAllister, fundador da nova vida, não era estabelecer uma denominação evangélica. O que estava no coração dele era fazer uma igreja só, e que essa igreja influenciasse o Brasil, influenciasse o mundo. Mas o cenário evangélico naquele tempo exigiu uma nova vida. E quanto a nova vida mudou a história do evangelho no Brasil e no mundo. Hoje o bispo Roberto não está mais aqui, mas tem nova vida espalhada. Nova vida espalhada, aprendi com minha irmã Diaconisa Lívia, graças a Deus. Não vai para o plural, né? Então é nova vida, aprendi com ela. Então, tem várias novas vidas espalhadas aí pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil. Hoje em dia tem nova vida até fora do Brasil, nos Estados Unidos. Se não me engano, tem em Portugal também. Será que Bispo Roberto, ao vir para o Brasil, ele imaginava tudo isso? Não. Mas através da vida dele, dos desafios que ele enfrentou e Deus deu vitória, Deus foi abençoando e preparando um futuro para as próximas gerações. Jesus, ele olhou, queridos, não só o momento presente, mas viu quantas bênçãos e quantos frutos aquela situação presente difícil poderia produzir, não só na vida dele, mas para toda a geração que viesse após ele, e os que vieram antes, porque todos foram salvos em Cristo. Então nessa noite, talvez você tenha muitos desafios, talvez você tenha lutas, talvez você tenha circunstâncias que você olhe na sua perspectiva sejam impossíveis de vencer, mas eu quero dizer para você algo, querido. Deus, através dessas circunstâncias que aos teus olhos hoje são impossíveis de serem vencidas, Deus pode trazer frutos tremendos na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos, na vida dessa igreja, na vida da igreja que está por vir aí também. Ontem nós tivemos um trabalho com as crianças. Talvez a gente não veja o fruto desse trabalho, porque pode ser que eu morra amanhã, não vou ver o fruto, mas tomara que não, obrigado. Só ela que quer que eu não vou, obrigado, vai ser uma bênção na minha vida. Outros irmãos falam, pode ir, pastor, vai na bênção. O senhor está preparado, vai para o céu. Ainda não. A gente não sabe, queridos, mas talvez a gente não vai ver todos os frutos daquilo que a gente faz, mas com certeza Deus pode fazer com que vários frutos possam vir desse momento que você está vivendo, e tudo vai ser para a glória do nome do Senhor. Então nessa noite, meu irmão, vamos orar? Mas levante seus olhos, tire seus olhos das circunstâncias, tire seus olhos de baixo, olhe para os céus, porque é dos céus que vem o nosso socorro. Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Coloque de pé. Quero orar por você. Feche seus olhos. Primeiro vamos pedir perdão, querido. Porque muitas vezes a gente perde a visão. Muitas vezes a gente perde o foco. Como eu hoje, pela manhã, minha professora estava ali na frente. E eu não tinha nem visto. Eu não tinha nem visto que tinha alguém ali naquele ambiente. Quanto mais reconhecer que era ela. Talvez situações e circunstâncias que a gente possa olhar, e a bênção de Deus já está ali, a gente não está nem vendo. O socorro de Deus já está ali, a gente não está nem vendo. Então, Pai, nessa noite, em primeiro lugar, nós queremos te pedir perdão, Pai, porque reconhecemos que às vezes, envoltos pelas circunstâncias que vivemos,
somos absorvidos completamente por elas. E o nosso foco, Pai, fica totalmente voltado para a situação, para a circunstância. E a gente não consegue ver mais nada, Pai. E nessa hora o Senhor Jesus nos dá uma grande lição. Porque Ele, antes mesmo de orar, Ele olhou para os céus. Ele não ficou focado nas circunstâncias, mas Ele ficou focado nos céus. Porque Ele queria agradar os céus, Ele queria agradar o Senhor, Ele queria seguir o teu caminho naquela situação. Então nessa noite, Pai, em primeiro lugar, perdoa os nossos pecados. E na autoridade do nome de Jesus, a tua palavra nos diz que muitas vezes o inimigo tenta cegar o nosso entendimento, tenta até nos enganar, Pai. Então no nome de Jesus, toda a cegueira no entendimento que o inimigo tenta fazer contra nós, todo engano do diabo, Pai, ficar por terra nessa hora também, na autoridade do nome de Jesus. Amém. E que o Senhor possa, como diz a tua palavra, que é o teu Espírito que nos guiaria a toda a verdade, abre os nossos olhos, ó Deus. Em nome de Jesus, abre os nossos olhos espirituais e que teu Espírito nos leve a toda a verdade. Que nós possamos viver segundo a perspectiva dos céus, segundo a perspectiva de Deus. E não a nossa própria perspectiva, a perspectiva do mundo, a perspectiva do inferno. Não, Pai. Como diz lá no Salmo 119, eu amo esse texto. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Desvenda os meus olhos, Pai, desvenda os nossos olhos, para que possamos ver as situações e circunstâncias na perspectiva de Deus. Porque na perspectiva de Deus, a situação que talvez os nossos olhos hoje nos preocupe mais, talvez a situação que aos nossos olhos hoje seja até impossível, na perspectiva de Deus, não é que vai ter vitória, não, a vitória já está pronta, a vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Como o irmão citou aqui, nós já somos, não é que seremos não, nós já somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Como o texto antes que nós lemos, um pouco antes de onde nós lemos, o capítulo 16, só que o versículo 33, o último versículo lá diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A vitória de Jesus já é a nossa vitória, Pai. Então no nome de Jesus nos ajuda a enfrentar o desafio. Talvez vamos chegar em casa, o desafio vai estar lá. Talvez vamos chegar em casa, vamos receber uma mensagem. Vamos sair daqui, vamos lembrar do desafio. Nos ajuda, Pai, a enfrentar o desafio com uma outra visão, com uma outra disposição. Quando nós formos enfrentar o desafio, possamos dizer: desafio, você não é maior do que o meu Deus. Obrigado pelo seu amém, minha irmã. Você pode dizer isso: desafio. Vamos lá, gente, desafio, repita comigo: você não é maior do que o meu Deus. Você pode dizer também: desafio. Em Deus, eu já te venci. Você pode dizer isso com fé: eu já te venci. Amém, meu irmão? Aplauda o Senhor por seu melhor. Aleluia. Os desafios já estão vencidos em ti, Pai. O Senhor já tem solução para nós. Então, no nome de Jesus, nos ajuda a vê-los nessa perspectiva, porque sabemos que em ti somos mais do que vitoriosos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Ora pelos desafios. Amém. Que Deus dê vitória na enfermidade, Deus dê vitória na família. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Você que precisa de um toque desse Deus maravilhoso na sua família, na sua casa, na sua saúde. Vamos orar falando com esse Deus. Pai querido, Deus amado, eis aqui o teu povo, Pai, que anseia, que deseja um toque seu, Pai. Na parte, Pai, na família primeiramente, Pai. Existe um povo aqui que anseia, Pai, pelo teu toque na vida familiar, para que o Senhor possa agir, Pai, para que o Senhor possa derramar da tua unção, do teu Espírito, trazendo união sobre essa família, Pai. Trazendo, Deus Todo-Poderoso, um momento de regozijo diante de ti, Pai, e trazendo principalmente a salvação, Pai. A salvação, que teu Espírito de salvação, teu Espírito Santo possa entrar nesse lugar, possa trabalhar no meio dessa família, desses familiares, Pai. Possa, Deus, entrar com a tua providência, com a sua provisão, Pai. Trabalhando naquele coração que é mais duro, Pai. Trabalhando naquele coração, Pai, que te nega. Trabalhando naquele coração que caçoa, Pai. Trabalhando naquele coração, Pai, que se
persiste, Pai, em se manter longe de Ti, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem algo reservado para esse também, Pai. Que o Senhor tem algo para trabalhar sobre essa vida, Pai. Trazendo a Tua salvação, um projeto Teu para as nossas casas, Pai. Então traz a Tua presença sobre cada familiar nosso, Pai, para que nós possamos naquele dia, Pai, adentrar no reino, Pai, todos juntos, Pai, diante de Ti, nossos filhos, nossa parentela, nossos primos, nossos pais. Deus Todo-Poderoso, age de maneira sobrenatural, Pai, sobre as nossas famílias, Pai, para que nós possamos ter os nossos, Pai, adentrando no Teu reino, Pai, até aquele, Senhor, que é mais distante, Pai, que se encontra tão longe de nós, Pai, fisicamente, morando em outro estado, morando em outra região. Visita também, Pai, pois para Ti não há distância, não há altura, não há profundidade onde o Senhor possa ir, Pai. E nós queremos colocar diante de Ti cada um de nós que aqui estamos nessa noite, para que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, para que nós possamos ser canal, Pai, do Teu Espírito Santo, trabalhando a Teu favor, em Teu favor, Pai, trabalhando para o Teu reino, espalhando do Teu amor, espalhando da Tua palavra sobre cada vida. E para isso, Pai, nós pedimos que o Senhor trabalhe sobre a nossa saúde, Pai, que o Senhor nos mantenha de pé, que o Senhor nos mantenha, Senhor, sadios diante de Ti, Pai, que nós possamos estar diante da Tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo, com o nosso físico conservado, com os nossos órgãos em perfeito funcionamento, com a nossa, Senhor, com o nosso psique, com a nossa mente, Pai, trabalhando também em conformidade com o Teu reino diante de Ti, para que nós possamos fazer da Tua obra em totalidade, Pai. Nós nos entregamos diante de Ti, entregamos aos nossos familiares, a nossa parentela, tudo que temos e tudo que somos, nós entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vou chamar aqui a Elaine. Vem cá, Elaine. Faz uma oração. Orar pelos frutos da nossa vida. A Bíblia fala que aqueles que entregam suas vidas a Jesus, lá no João capítulo 15, e é da vontade de Deus que nós venhamos a dar muitos frutos. Para que as situações que nós enfrentamos hoje possam dar muitos frutos para a nossa igreja, para a nossa família. E Deus faça muito além daquilo que a gente possa imaginar, através da nossa vida, através do nosso testemunho. Que o nosso testemunho possa alcançar gerações, abençoando vidas, através da coragem que nós demonstramos diante dos desafios, através da perseverança que nós demonstramos diante dos obstáculos. Então que a nossa vida dê muitos frutos. Ele vai orar por nós. Sim, soberano Deus e eterno Pai, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, Pai. Ó Deus, como a parábola, Senhor, do semeador. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a semear, para que nós possamos dar bons frutos, ó Pai, na nossa família, na nossa casa, nos nossos filhos, na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos entes queridos, na vida do nosso trabalho cotidiano, Senhor. Que haja bons frutos, Senhor, que possa prosperar, Pai amado. Em nome de Jesus, a obra de nossas mãos, Pai. Oh, Pai amado, derrama a Tua graça, Senhor, a nosso favor, Senhor. Oh, Deus, para que possamos produzir frutos dignos de arrependimento, dignos, Senhor, de aceitação, de salvação, Pai, para que possam sermos instrumentos Teus, ó Pai, para o Teu Evangelho, na pregação, na propagação do Teu Evangelho, Senhor Jesus. Oh, Pai, muitas pessoas estão carentes de Ti, Senhor, precisando dessa semente, precisando que a fé venha brotar, Senhor, que possamos ser canal de bênção, Pai, aonde formos, Pai amado. Porque, Deus, a Tua palavra, onde a gente vai semeando, a gente vai plantando, a gente vai trazendo, Senhor, nos colhendo com os Seus feitos, Senhor, como diz o salmista, Pai. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, a igreja Nova Vida do Catete, Pai, que seja abundante, que seja próspera, aleluia, que seja vitoriosa, Senhor. Oh, Deus, limpa-nos, ó Pai, nesta hora, Senhor, tirando tudo que não provém de Ti, Senhor, tirando todo o carrapicho, Senhor, tudo que não Te agrada, Senhor, toda a terra estéril, Senhor. Oh, Deus, tira, Senhor, para que a Tua igreja venha crescer, Pai, com graça, com garra, Senhor. Oh, Deus, com alegria e abundância na Tua casa.
Abençoa os celeiros dos teus filhos. Abençoa, Pai, a casa dos teus filhos. Oh, Pai, derrama a tua unção, Pai. Que a cada dia, Senhor, nós possamos ter temor a Ti, de te buscar, de entregar as nossas vidas a Ti, Senhor. Os nossos filhos, o nosso trabalho, Pai. Em nome de Jesus, a igreja louva ao Senhor. Dizendo, Senhor, eu recebo desse fruto. Eu quero ver esse fruto ser multiplicado na minha casa, no meu trabalho, aonde eu for, Senhor. Que esse fruto floresça e derramos, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmã Maria das Neves, vem cá na frente fazer uma oração. Jesus olhou para o alto, querido. Jesus orou no capítulo 17 e depois ele prosseguiu. Ele olhou para o alto, tomou forças, orou e prosseguiu. Diga para o seu irmão, você não vai parar, meu irmão. Deus está te fortalecendo hoje. Diga para ele, Deus está te fortalecendo hoje para você prosseguir. Você olhou para o alto, está orando. Você vai prosseguir, saindo para aquelas portas, prossiga a sua caminhada, prossiga a sua jornada, prossiga em fé. Irmã Maria deve orar por nós, para Deus nos fortalecer na nossa caminhada, para a gente prosseguir. Prosseguir. Senhor Deus, mais uma vez, Pai, na tua presença, Senhor da glória. Amém, Senhor. Nós estamos aqui, Aleluia. Senhor, precisamos de Ti, Deus Santo e Divino. Tu és a nossa força, Pai, Tu és a nossa existência, Senhor. Tu és o nosso refúgio, nossa fortaleza, socorro, Pai. Tu és a nossa rocha, Senhor da glória. Por isso, Pai, nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus. Vem nos fortalecer, Pai. Vem nos renovar cada dia, Pai. E chega a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua glória, com o Teu amor. É o Espírito Santo, Tu és o nosso Consolador. Nós cremos no Teu poder. Confiamos em Ti, Pai. Precisamos de fortalecimento, precisamos de renovar cada dia. Porque quem serve nós sentir, Senhor, nada nós podemos fazer sem a Tua presença. Então, eles aqui clamando, suplicando a Tua face, suplicando a Ti, Pai. O Senhor esteja com cada um de nós, nos renovando, nos fortalecendo, nos dando direção, Senhor, nos mostrando verdadeiramente o que o Senhor quer para cada um de nós. Nós sejamos escuros na Tua presença, Senhor da glória. Nós sejamos a rocha, Pai. Nós sejamos firme diante de Ti, pedindo a Tua ajuda, Espírito Santo. Nós sabemos que nós somos fracos, mas o Senhor é forte. Sabemos que sem Ti nada podemos fazer, mas com a Tua ajuda tudo podemos naquele que nos fortalece. Porque Deus, o socorro vem de Ti, o Senhor é o nosso socorro. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa alegria, o Senhor é o nosso tudo, Pai. Nós estamos aqui porque precisamos da Tua ajuda, necessitamos de Ti, Deus Santo. Eis-nos aqui, Pai. Seja nos fortalecendo a cada dia. Deixa que nós iremos desanimar nunca, Senhor, agora. O Senhor nos fortaleça a cada dia, Pai. Quando nós estivermos fracos, desanimados, o Senhor está ali sempre para nos ajudar. A Tua mão poderosa, Tu és Deus, Pai. Nós queremos Tu és o Deus do poder, Deus bom, Deus santo, Deus poderoso, Senhor do céu e da terra, Pai. Nós cremos em Ti, que nós servimos Deus vivo. Há um Deus verdadeiro, não se viva qualquer Deus, não se viva Deus do céu, todo-poderoso, Santo de Israel. Esse Deus que nós servimos, Pai. Por isso nós te damos graça, te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, Senhor, agora. Nós somos o Senhor merecedor, e da nossa honra, da nossa glória, do nosso louvor, da nossa adoração. Te damos graça e te agradecemos por tudo, Senhor. A nossa vida, o Senhor já fez, sempre vai fazer, no nome santo de Jesus. Amém. Bota no seu peito assim, eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou continuar crendo no meu Jesus. Amém? Sente um pouquinho.